Ontem o bloco número 881.652 do Bitcoin foi minerado com o mesmo nonce que o bloco número 861.775, que há umas 10 semanas mais ou menos atrás. O número em questão, e para facilitar, é o 859, 819, 371. E também poderão ver o mesmo nonce representado de outra forma, como 0x333, FCD6B. Isto só para vos explicar que a diferença entre estes dois nonces é apenas uma questão de representação numérica. Ou seja, o primeiro está em decimal e o segundo está em hexadecimal. Isto da repetição deste nonce já aconteceu 105 vezes ao longo da história do Bitcoin. Mas calma, isto não é um problema nem algo preocupante. Vamos perceber primeiro o que é isto de nonce. O nonce, ou seja, o número usado apenas uma vez, é um campo de 32 bits que os mineradores vão alterando até encontrarem um hash válido para o novo bloco. Como existem apenas cerca de 4,3 mil milhões de combinações possíveis, é normal que ocasionalmente dois blocos acabem por ter o mesmo nonce. Mas o que realmente importa não é o nonce em si, mas sim o hash final resultante deste nonce. E esse nunca se repete. Cada bloco no Bitcoin tem um hash único porque ele é determinado por vários fatores, como timestamp, que muito já falei aqui do bloco, que é a data e a hora que foi então minerado, a raiz Merkle-3, que é um resumo de todas as transações do bloco e o resto do bloco anterior, naturalmente. Ou seja, isto significa que mesmo que dois blocos tenham o mesmo nonce, os seus hashes serão completamente diferentes. E os mineradores não dependem apenas do nonce para resultar o hash. Deixa-me explicar. Nos primeiros tempos da rede Bitcoin, os mineradores tentavam diferentes valores apenas dentro do espaço de 32 bits do nonce. Mas com o aumento da dificuldade de mineração, essa abordagem tornou-se insuficiente. Hoje, os mineradores mais modernos também variam um outro campo chamado Extra Nonce, ou seja, que se encontra dentro da Coinbase Transaction, que é a primeira transação do bloco que paga então a recompensa ao minerador. Mas não confundir com o nome da Coinbase corretora. São coisas distintas. E agora vem aqui outra informação importante para encaixar aqui neste tópico. Esta transação Coinbase é uma transação que o minerador só poderá gastar após 100 blocos. Esta regra dos 100 blocos serve para evitar possíveis reorganizações na blockchain e também para impedir gastos duplos da recompensa de mineração. E se não sabem o que é o gasto duplo, aconselho vivamente a pesquisarem o que é para perceberem toda a fraude em que estamos metidos e corrupção neste sistema tradicional financeiro chamado fiduciário. Ou seja, se um minerador pudesse gastar imediatamente, imaginemos que depois a blockchain sofria uma reorganização, essa transação poderia desaparecer, o que resultaria num gasto duplo, caso já tivesse sido então usada. Evitar o gasto duplo é essencial para garantir a confiança no Bitcoin e na transação de um dinheiro. Isto impede que alguém use os mesmos satoshis duas vezes, mantendo a integridade e a escassez real da rede. Bom, mas já me estou aqui a desviar um pouco do tópico deste vídeo. O Extra Nonce, como estava a falar, permite expandir drasticamente o espaço de busca por um hash válido, sem depender apenas do campo de 32 bits, como já aqui falei. Ou seja, isto é essencial porque evita que os mineradores tenham então de reiniciar constantemente o processo de mineração, permite testar muito mais combinações antes de alterar então outros dados do bloco e mantém então a essência da mineração mesmo com a crescente dificuldade da rede. Ou seja, e para concluir, porque este vídeo já está a ficar mais longo do que eu estava à espera, este acontecimento é apenas uma curiosidade estatística dentro do Bitcoin. Pode haver blocos, sim, com o mesmo nonce, daqui para a frente, como já aconteceu, mas os hashes finais vão ser sempre distintos, garantindo assim a segurança e a integridade da rede. O Bitcoin continua seguro, robusto e a funcionar exatamente como foi criado. Estude Bitcoin para aproveitarem precisamente alguma queda no preço, porque alguém que não estudou o Bitcoin ficou com medo deste tipo de notícias e vendeu os seus Bitcoins. Estude Bitcoin.